depois chega uma certa idade, a gente não lembra muito. Mas esse pessoal mais Ah, novo eu aí, tô. eles lembram tudo que eu falei. Eles lembram tudo? É, Então não estão é de isso, parabéns. pessoal? É que eu já cheguei na idade aí também de esquecer os. Né, eu só tenho a Então, memória. o que eu tinha falado, então, estou tentando refazer o raciocínio, e eu acho que é importante que a gente não. A partir do momento que a gente define essa fronteira, a gente vai conseguir avançar. E significa avançar, significa você vai avançar no conhecimento. Você vai pegar o que tem e vai dar uma evolução. E outra coisa é você, mas esse eu não tinha falado. O outro é o fato de você fazer alguma coisa que já existe, o outro é o fato de fazer um método talvez defasado. Mas eu falei um a mais aqui, mas não falei esse outro que você está falando que eu falei. Então deve ser, é mentira, eu não falei. Não falei, né? Ah, bom, aí vamos passar aqui na sequência aqui, Caio. Eu preciso definir, quando eu chego na introdução, por que que isso é relevante, tá? Então, se vocês usarem esse modelinho que eu estou falando, é o ideal, o real, e se eu não fizer nada, você começa a mostrar a relevância disso. Mas vamos discutir especificamente esse trabalho que você está fazendo na bibliometria, qual é a relevância dele? Ou quer dizer, por que que vale a pena a gente investir nele? Pensa do ponto de vista da sua pesquisa do mestrado. Eu acredito que seja relevante o investimento nele, professor, para olhar esse tipo de pesquisa. Deixa eu só fechar o barulhinho aqui que está me incomodando nesse WhatsApp. É relevante esse tipo de pesquisa no sentido de avaliar se as empresas de fato estão usando as práticas de responsabilidade. Não, eu estou no bibliométrico por enquanto. Ah, tá, perdão. É relevante porque é um tema que, quando você pesquisa, você tem muita fonte, você tem muitos assuntos sendo correlacionados, tem muito cruzamento de coisa nada a ver. Então, fazer um filtro e entender o que está sendo falado e onde está sendo falado me ajuda, porque a relação dos dois temas ela é muito pequena. Tem 5 matches só, né? Só 5 resultados no Web of Science. Então, é importante eu entender os dois temas que eu estou conversando na bibliometria para conseguir reduzir. Primeira pesquisa, eu até coloquei isso no arquivo, deu 30 mil resultados. É muito resultado. Nossa, muita coisa. Então, beleza. Vamos seguindo aí. Vinícius, o outro item aqui é se estudos anteriores abordam o mesmo problema. Ou seja, alguém já fez isso? Como é que eu vou responder isso na introdução? Especificamente do problema que eu estou tentando, eu não encontrei. Do artigo bibliométrico. Isso, não encontrei nenhum que fizesse a mesma coisa. Tá, e como que você vai convencer o leitor disso? Então aí, né, acho que é dizendo que eu procurei na Web of Science, dei uma olhada nos resumos e nenhum deles fazia a mesma coisa que eu. Tá. Eu colocaria um pouquinho mais aí. Se eu falar, olha, eu fiz uma pesquisa na Web of Science no período de tal, com um termo tal, e não encontrei alguma coisa. Assim, deixando bem claro para ele que, o que você fez, né? Na realidade, isso é uma boa observação, professor. Quer dizer, desculpa te interromper, pode continuar. Pode ir. É porque, inclusive isso tem a ver com a hipótese que eu fiquei tentado de colocar na minha introdução, que a construção de cenários prospectivos é multidisciplinar, né? Vamos dizer assim. Porque muitas áreas aplicam isso, esse planejamento baseado em cenários. E por conta disso, cada área chama de uma coisa. Então eu tive que colocar um parágrafo na minha introdução dizendo por que eu escolhi o termo que eu escolhi. E qual a definição que você usou? Isso. Na verdade, a definição eu não botei, não. Vou até anotar aqui, colocar a definição. Quando é uma coisa nova, tem que colocar. Botar a definição. Também. E aí, então, como você falou, da escolha do termo, eu tive que colocar uma explicação do termo que eu escolhi para fazer a busca. E não outros termos. Né? Eu expliquei que eu tentei buscar o termo que abarcasse de maneira mais genérica a ideia do que eu estou pesquisando. E aí a minha... Eu só interrompendo aqui, mas você está num raciocínio bem legal. Porque é o seguinte, a partir do momento que eu vou trabalhar nesse mesmo tema, eu posso usar outras palavras para procurar.
Aí eu falo, pô, esse cara Vinícius não sabe de nada, a palavra correta é essa. Fala, não, eu usei essa palavra porque é a palavra que blá, 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 e você justifica porque você usou aquilo e boa. E aí, se ele quiser entrar na sua linha de pensamento, ele tem que fazer isso e não pensar numa outra palavra diferente. Agora, se chegar numa banca e falar, você devia ter usado outra palavra, não. Eu usei essa aqui porque eu tenho suporte de literatura. Talvez usando outra tenha outro resultado, mas o que eu estou analisando é esse resultado aqui, específico que eu estou usando. Então, você fala para ele, olha, esse é como eu estou usando. E a minha interpretação é dessa forma. Fazendo diferente, vai ter outro resultado, você tem toda a razão, mas eu tenho suporte por que eu escolhi aquele, entendeu? E aí, a minha hipótese tem a ver justamente com a multidisciplinaridade, né? Quer dizer, essa quantidade absurda de termos diferentes que se referem à mesma coisa tem a ver com o fato de que a técnica é utilizada em diversas disciplinas. Eu queria colocar essa hipótese, mas essa hipótese não é central, né? Ela não tem a ver com o problema. Ela é uma hipótese secundária. E aí eu não sabia se eu colocava ou não colocava. Né? Então, normalmente, o que a minha sugestão aqui tem, a partir do momento que você define o objetivo geral, né? E aí você define os objetivos específicos e tal. Aí você pode, depois de definir o objetivo, você estabelecer as hipóteses. Mas a hipótese é em função do objetivo que você estabeleceu. Então põe certo, problema, descrição do problema, objetivo. Aí nós temos vários caminhos. Se for estatístico, você põe uma hipótese, tá? Agora, a gente pode colocar isso tudo na introdução. Aí o Research Question, que na verdade são basicamente os objetivos específicos, mas na forma de perguntas, tá? Ele vai auxiliar você lá no referencial teórico, como eu vou falar hoje. Então vamos pensar assim, ó, problema, descrição do problema naqueles 3 tipos, tá? Ideal, real, e se não fizer nada, o que acontece? Aí tem objetivo geral, objetivo específico, que são as... aí eu gosto de ir na forma de research questions, tá? Mas tem gente que gosta de objetivo específico, que não tem problema. E aí você pode, nesse momento, você colocar as hipóteses aí. Porque a hipótese, se você pensar, a hipótese ela vai também direcionar a revisão de literatura, porque você está fazendo uma afirmação, você tem que buscar a resposta da literatura. Então ela tem que estar tudo na introdução, o que você vai fazer depois. Tá? Normalmente a introdução ela deve terminar com um objetivo e hipótese. Tá. Professor, Pois não. fazer uma pergunta direcionada ao colega Vinícius, porque também os termos que eu busco também são em várias áreas, né? E aí eu estou tendo esse problema da multidisciplinaridade do estudo da temática. E como é que você está lidando com isso, Vinícius? Você vai tentar filtrar isto para a sua necessidade ou você vai justamente explicar o quão multidisciplinar é essa temática? Então, por isso que eu falei que essa hipótese é secundária, porque ela não explica meu problema. Enquanto eu estava selecionando o termo, eu me deparei com essa hipótese. Mas ela não é diretamente ligada com o meu problema. Que o meu problema até mudei o problema, né? Não sei quem pegou aí minha avaliação, mas tinha 2 abordagens, né? E a abordagem 2, que é o problema que eu realmente vou tratar, que é o caos metodológico, como um dos autores que eu achei para dar suporte diz. Tem tanta literatura a respeito disso que essa literatura é caótica. Então, o meu problema é justamente esse caos. E o meu objetivo é tentar identificar os mais citados para tentar criar um padrão de análise. Eu acho que eu fugi da sua pergunta. Não fugiu não. Porque eu estou com esse problema hoje, né? Até compartilhando com os colegas, que tanto é um problema que eu tive que voltar agora no trabalho. A minha orientadora me deu exatamente essa missão. Falou, não, peraí, nós estamos trabalhando com termos aí que a gente não sabe se são correlatos,
Busca a origem, né? Quem é que começou a usar tais termos? Quais então. as ciências, né, que Ó, começaram a usar Ô, tais Helma, termos? só esse programa que vai ter hoje, ele vai te ajudar muito nisso, Ah, bom, legal. tá? Porque ele vai mostrar da onde vem as coisas. Agora, uma Ótimo. dica bem interessante que você vai ter, mostrando que a gente chama aqui uma área de conhecimento que está em crescimento, está em maturidade, é o core business. O core business não, os artigos core. Os artigos E esse core. programa também vê isso, aqueles que são mais citados. Então, se tiver muito, significa que já está mais maduro, as pessoas começam a citar coisas comuns. Se está começando, cada um começa a citar aquele que está mais próximo e não aquele geral. Então você vai ter uma noção disso aí, sim. Vai ser uma coisa bacana. Essa ferramenta hoje vocês vão ver que é super poderosa, muito bacana. A gente vai fazer um exercício com uma coisa comum para todo mundo, mas depois vocês vão pegar o de vocês vão ver que é uma ferramenta muito bacana, vai te ajudar muito nessa coisa aí. Agora, às vezes eu pergunto assim, será que eu tenho que ficar setando o cara lá de 1900 e bolinha? Aí a resposta é, talvez tenha um cara que já está citando ele, ou seja, usando as ideias, mas um cara mais recente. Então eu uso esse mais recente e não aquele lá. Então hoje a gente vai ver isso. Essa ferramenta é muito bacana, eu nem sei ainda, como eu falei, mexer em tudo, mas eu estou estudando bastante ela. Hoje a gente faz exercício e a semana que vem a gente vai fazer a interpretação das duas ferramentas, o Web of Science. Essas aulas gravadas ficam disponíveis para a gente, né? Fica no YouTube. Fica no YouTube. Inclusive qualquer um pode ver com o link, desde que tenha o link, né? Porque fica não listado. Não, ele fica público, mas não listado, Mas aí, deixa eu complementar, só finalizar rapidamente a resposta, Helma. A minha hipótese não responde o meu objetivo. A minha hipótese é outra coisa que não tem nada a ver com o meu objetivo, né? É a multidisciplinaridade. E o meu problema não tem a ver com a multidisciplinaridade. Então eu não botei. Eu acho que você tem razão nisso, e é muito importante observar o seguinte: a partir do momento que você desenvolve um objetivo e você faz as hipóteses, é para responder o objetivo. Se você perceber que ele não está respondendo o objetivo, não tem ligação com o objetivo, tira a hipótese. Tá? Ela tem outro estudo, né? Se você pega e fala assim, olha, respondi todas as hipóteses e não respondi o objetivo, você está com as hipóteses erradas, porque a hipótese é para isso. Tá? Então acho que é bacana essa observação que vocês fizeram. Agora vamos lá para a Ariadne. Ariadne, qual as bases que você usou? Desculpa. Base de pesquisa? Web of Science. A Scopus é muito maior. Você devia deixar de usar a Web of Science e usar a Scopus. Eu não sei porque você usou isso. É porque alguém mandou você fazer isso, Não, eu fiz a pesquisa nos dois e a quantidade de artigos foi a mesma. Então, eu segui com as mesmas palavras-chave, né? Então, eu segui pelo Web of Science porque o resultado foi bem próximo. O que eu estou brincando assim, pessoal, é sempre no sentido de a gente justificar porque ela é uma base interessante, né? Então a gente tem alguns artigos, vocês vão achar aí, mostrando aí, tem algumas coisas até que mostram realmente isso que a Ariadne está falando, que chegam nos resultados bem próximos um do outro aí, né? Mas a gente precisa justificar por que a gente usou ela, se ela é uma base importante ou não. Porque senão o cara fala, olha, eu usei uma base lá que eu tenho na universidade e boa. Agora, como é que você vai avaliar um artigo A e B? Um fez uma base meia boca, o outro não. Então você começa a valorizar o seu trabalho. Mas ninguém é obrigado a acreditar em você. Tá? Então por isso que a gente pede para que você... Professor, então seria ideal que se a gente tivesse um artigo que deixasse isso claro, dizendo, olha, de fato está aqui a comprovação de que a Web of Science é uma... Então, ou você vai falar assim, deve ter algum falando, ó, a Web of Science, eu acho que a Scopus é maior, não é? A Scopus, em algum lugar falou, a Scopus tem 5 milhões e não sei o que lá. Pô, isso já é alguma coisa
interessante aí para você colocar. Então, o que eu estou querendo falar, na verdade, é valorizar o seu trabalho, né? Porque eu estou falando, olha, eu estou usando uma das melhores bases que tem no mundo, portanto, o resultado meu, né, vai ser muito bom, porque eu estou usando as melhores bases. Agora, se você fizer usando uma base ruim, talvez não tenha um resultado tão legal. Ok? Deixa eu ver aqui que se eu já abrangi tudo isso aí. Então, agora a gente sai do coisa e volta, mas a gente volta agora no sentido anti-horário, voltamos aí com o Vinícius. Ô, Vinícius, agora nós estamos falando do seu trabalho de pós, né? E como é que está seu problema mesmo, né? Mas eu vou, para facilitar, pessoal, eu vou fazer aquelas 3 perguntinhas. E lembrando que nós estamos na aula 4, não é isso? E eu quero até o final que eu perguntei, pumba, vocês já falam. Situação ideal, situação real, e se não fizer nada, agora é o seu trabalho. Ó, demorou. Tá desligado, Vinícius. Desligado, desculpa, professor. Tem um Ele botão desligou proposital, não foi? que muta o microfone, às vezes eu esqueço de desapertar ele. Mas enfim. Bom, meu problema é a inexistência de ferramentas. O ideal. Primeira pergunta você responde. O ideal. Não, eu só vou fazer a descrição do search statement. É ideal, real e se não fizer nada. Tá bom. O ideal é que haja ferramentas quantitativas que me possibilitem identificar as tais sementes de futuro em bases de dados já existentes. O real é que isso não existe, ou pelo menos não é profundamente utilizado, porque eu não conheço técnicas dos artigos que estão ao meu redor, mais próximos de mim. E se eu não fizer nada, a gente vai ignorar sinais interessantes, sinais até importantes e... Mas o mundo vai acabar por causa disso? Pode ser que acabe, professor. Pode ser que acabe. A gente não sabe, né? Porque eu vou tomar decisões erradas se eu não souber isso. Exatamente. Ou gestão, sei lá o quê. Não necessariamente errada, mas talvez não vai tomar a mais eficiente. Você poderia tomar a melhor e não vai tomar a melhor decisão. Você entende que a primeira, a segunda, você foi super bem e tal, a terceira você não me convenceu muito. Isso, eu já tinha me percebido essa deficiência. Mas você entende, quer dizer, você está chamando um leitor para falar para ele continuar lendo. Mas a gente tem tempo ainda para fazer isso, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Caio. O Caio está convencendo o Vinícius agora que o trabalho dele é fundamental para a humanidade. Vamos lá. Peraí, professor, é para eu falar do meu ou é para eu falar do Vinícius agora? Eu tô confuso. Não, eu só tô falando, tô pedindo ajuda para os universitários aí para ver se ele entendeu o que você vai falar. Tá. Então é o real. Bom, vamos lá. O ideal, o real e se não fizer nada. O ideal é que todo membro da empresa educado financeiramente, por algum background interno ou externo, ele não vai estar suscetível a roubos, né? Ele vai ser uma pessoa plenamente capaz de sanar suas dívidas e ter um bom controle financeiro. O real é que não acontece isso e que existem algumas variáveis que a empresa pode controlar com práticas de responsabilidade social, mas existe um ponto ali onde podem ocorrer fraudes, enfim, erros em compliance e coisas do gênero. Se não fizer nada, uma guerra civil praticamente ali, de que a empresa fica 100% suscetível a fraudes, a roubos, furtos, coisas do gênero, porque os funcionários eles não são educados financeiramente por qualquer variável possível que a gente olhe, e ele vai por onde é mais fácil, seja na empresa, seja em outro caminho, para sanar as dívidas dele de alguma maneira. Daí a gente coloca variáveis completamente aleatórias. Entendi. Isso. Vinícius, você é um cara que tem dinheiro e vai investir na empresa aí do Caio. E normalmente as empresas, o pessoal ninguém sabe nada de matemática financeira, mas o mundo continua aí, né?
por que vale a pena se está convencido que se não fizer nada vai ser esse caos total? Porque hoje a maior parte das empresas não tem isso. Né? Na maior parte das empresas, será que elas não terceirizam já isso? Esse tipo de análise? Enfim, eu não sei, não entendo direito. Eu estou imaginando aqui, Caio, alguma coisa, mas eu estou só viajando aqui, né? Talvez em função das pesquisas, a pesquisa da empresa tal verificou que a maior parte das empresas, 80% das empresas, não tem educação financeira dos seus funcionários. E essa pesquisa constatou que talvez estejam perdendo 10% do seu faturamento em função disso aí. Alguém está falando para mim, não sou eu. Aí eu começo a convencer o Vinícius a investir, porque, falei faturamento, ele já abriu o olhinho e falou, opa, tá mexendo com alguma coisa que vale a pena investir. Então, novamente, pessoal, eu estou só sentindo falta, assim, se não fizer nada, o que vai acontecer? Mas de uma forma, assim, não você falando, mas de fatos, tá? E aí, hoje, agora, eu estou trabalhando com os alunos de graduação e eu dou aula do TSI, de Sistema de Informação. E aí, eles têm que agora trabalharem em argumentação. Então, eu vou falar para vocês como é que eles fazem, por isso que é importante. Tem um modelo que chama de Tolman, que é um filósofo que fala sobre argumentação. Então, ele tem a tese, é o que você está defendendo, aí tem os fatos, aquilo que pode ser comprovado, e a garantia que esse fato dá suporte à sua tese. Aí eu gosto sempre nem sei se eu já falei para vocês, da minha vizinha lá que não tomou vacina. Eu contei esse caso ou não? Não. Então, eu convidei a minha vizinha para comer uma pizza em casa. Eu faço a pizza, eu tenho forno, tal, bonitinho. E aí ela falou assim, só tem um problema, Dutra, eu não tomei vacina. Aí eu falei assim para ela assim, mas por que você não tomou vacina? Ela falou assim, não, eu tenho uma amiga que tomou vacina e pegou, né? O fato de a amiga dela ter tomado e pegou é um fato, é uma verdade. Eu não posso contestar isso porque deve ser verdade mesmo. Agora, a garantia que esse fato dá suporte à tese dela é não tomar porque um pegou, ela não se sustenta. Então, quando você fala que é importante fazer isso, você tem que mostrar para mim, né, através de fatos, que isso leva a um problema da empresa aí. E aí você tem que achar isso, procurar alguma coisa aí, não precisa ser meramente um artigo, pode ser essas empresas de pesquisa, alguma coisa aí que tem alguma credibilidade a fazer. Então, o que eu estou sentindo é que está faltando um pouquinho dessa argumentação. Essa argumentação são os fatos, que são verdades. Imagine num cenário de direito, pessoal. O que é discutido pelos advogados? Você discute não o fato, porque o fato o cara vai lá e mostra. Matou, usou arma tal. Agora, a interpretação desses fatos que vai convencer o jurado. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ter uma argumentação boa para convencê-los. Pessoal, desculpa usar aí o negócio de filosofia e tudo, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente está fazendo. Eu queria, inclusive, falar mais uma outra coisinha para o Caio, como advogado do diabo também, né? Quem é que garante que não são os nossos valores que levam à corrupção, fraude, independente da educação financeira, né? Que às vezes a pessoa pode ser altamente educada financeiramente, aí ela faz fraude boa mesmo, né? O que você está falando, Helmut? Quer dizer, se numa empresa eu treinasse todo mundo, não teria esses problemas. Então, quem é que garante, né? Será que boa observação.
eu não traria fraudadores de primeira qualidade, porque o cara manja tudo, né? Então, talvez o que você Funcionamento poderia... de banca. O que você poderia falar, Caio, é que um dos componentes, uma das variáveis, dimensões desses problemas que existem é a educação financeira. E não falar que isso ocasiona aquilo, mas é um dos componentes, uma das dimensões que acarreta ou impacta nos problemas da empresa, né? E deixar as outras dizendo que são as limitações, talvez. Olha, pode ser os valores, mas isso pode mais Mas aí difícil de você não precisa analisar, falar então... porque não é o objetivo do seu trabalho. E aí, se você começa a falar, você tem que começar a justificar. Então, você deixa alguma coisa assim. Beleza, Obrigado, então. Ô, pessoal, lembrando que tudo que a gente fala aqui, entre a gente, etc., a proposta realmente é um ajudar o outro. Esse que é o legal. E tudo que a gente vai sair daqui, a gente imagina que vai sair melhor do que a gente chegou. Essa é a proposta da disciplina. Vamos lá, Helma. O ideal, real, Calma, e se eu não peraí, que fizer nada? não estava preparado. Eu achei que era a Ariadne agora. Eu estava louco para A ouvir Ariadne dela. ficou por último, ela já está preparando aí. Veja bem, no mundo ideal, seria importante que nós conhecêssemos as comunidades tradicionais do Brasil, né? Seria importante que nós reconhecêssemos a importância delas para a preservação do meio ambiente. Porém, no mundo real, não é bem isso que a gente está fazendo, né? Ao contrário, né? A gente está permitindo que o avanço das cidades, ou mesmo da fronteira agrícola, ele passe por cima dos territórios das comunidades tradicionais sem o devido cuidado, por exemplo, de manter minimamente a condição de vida dessas populações que é ligada ao meio ambiente. E se nós não fizermos nada, nós poderemos deixar de lado um tipo de conhecimento que nós simplesmente não possuímos. Ele não é típico do nosso do conhecimento ocidental. Nós acabamos privilegiando o conhecimento acadêmico em detrimento do conhecimento tradicional, daquele adquirido através de gerações, que está muito mais baseado na observação da natureza do que necessariamente na comprovação de hipóteses ou de comprovações empíricas. Então vamos lá. Ficou bom? O Vinícius, que é um cara, é um carrasco aí, ele vai falar assim, olha, foda-se essas comunidades aí, porque a gente vai estar evoluindo mesmo, quem está para trás fica para trás, eu não quero saber, e o mundo está evoluindo, mesmo com essa turma desaparecendo, então eu não quero saber disso aí. Mas é só brincadeira, mas o que eu queria falar para você começou a falar em termos de conhecimento. Talvez eu traga a palavra que está talvez na moda, mas alguma coisa parecida, a sustentabilidade dessas comunidades. O que, no fundo, é isso que você está querendo. Não só a sustentabilidade delas, mas aproveitamento dos conhecimentos, que foi que você falou no terceiro item em relação a desses conhecimentos. Só que você não falou que é o mundo ideal. Então, o mundo ideal que ele se tornasse sustentável, se conseguisse manter e conseguisse também passar esses conhecimentos adquiridos ao longo de várias gerações aí, tá? Aí você fala o real, que realmente isso não está acontecendo, porque eles estão sendo dizimados, etc. Tal. Então, se não for nada, eu vou perder essa história, vou perder essa ligação com o passado, que na verdade tem uma importância talvez mais histórica aí, e da evolução da vida, essas coisas nesse sentido, isso aí, né? Então, eu diria que, embora você tenha falado o 2 e o 3, alguma coisa interessante que tem sentido, esse primeiro eu não acho que é o conhecimento em si. É mais você manter ou sustentar a habilidade dessas comunidades, e sustentabilidade inclui também os conhecimentos adquiridos ao longo de gerações aí, tá? Bom, professor, mas tem um probleminha aí, o meu primeiro esboço de trabalho falava justamente dessa questão
da contribuição dessas comunidades para o desenvolvimento sustentável, ou seja, da sustentabilidade deles e Mas isso já caiu por terra. Caiu? Infelizmente. Por quê? Porque não tem problema que eles sejam insustentáveis. Esse é um termo, a sustentabilidade, é um termo do colonizador. Isso é um termo que nós estamos trazendo de fora para dentro. E que para o trabalho ser made in Brasil, ele tem que trazer uma proposta daqui para fora. E não necessariamente a gente provar que eles sejam sustentáveis, principalmente se o parâmetro for econômico. Que não tem nada a ver, eles podem ser absolutamente insustentáveis economicamente. Porém, a questão é justamente esta. Como é que ele consegue ser insustentável economicamente e estar lá há tantas gerações? Então, isto pode querer dizer que sustentável é uma palavra que não se aplica a essa realidade. Tá, mas tudo bem, eu entendi. Acho que ficou bem claro você falar. Mas o que eu estou falando é alguma palavra que a gente vai usar aí para mostrar que a gente quer preservar aquilo lá. Autonomia. Eles têm que então, ser o ideal autônomos. é que tivesse a autonomia deles, de tal forma que eles conseguissem preservar esses conhecimentos de geração em geração, alguma coisa desse tipo. E hoje não tem essa autonomia e ocasiona... A autonomia ela vai deixando de acontecer à medida que eles perdem acesso aos territórios. Não só isso, né? Acho que deve ter mais coisa aí, né? Vai perdendo o contato com o meio ambiente do qual eles tiram o sustento, do qual eles, inclusive, empreendem, e, inclusive, muitos deles são economicamente viáveis, né? Então, eu estou achando que tem muita coisa aí ainda. Eu acho que tem que focar um pouquinho mais. A cada conversa parece que surge mais outras palavras, né? Outras coisas, né? Eu estou na fase de piorando mesmo ainda. O que eu vejo é o seguinte: a minha percepção é que você deveria tentar procurar alguns artigos nessas linhas que você está falando, autonomia, mesmo sustentabilidade, eu falar mal da sustentabilidade, e tentar ver o processo de argumentação dessas pessoas para você construir o seu. E não tira da cartola, não. Tira lá do Web of Science. Porque... E aí você começa a focar. Então, eu começaria a pegar um artigo principal e pegar as palavras-chave dele, tentar achar alguma coisa correlata e fazer a minha proposta. Tá? E a partir desse momento, eu vou definir essas 3 palavras ou 4 que é o meu foco. E aí acabou. Aí define com a sua orientadora, é isso que eu quero. Mas, porque senão você vai ficar abrindo muito, aí não vai chegar em lugar nenhum. Mas tenta achar um artigo que você chega e mostra para ela, eu quero esse, mas com a metodologia desse. Eu quero juntar essa ideia aqui. Eu estou falando, esse cara é bom, mas ele fica falando de coisa financeira. E esse cara aqui, ele mostra que a financeira não é mais importante nesse caso, a que a gente quer, sei lá o que, blá, blá, blá. Então, eu acho que precisa definir o mais rápido possível esses termos que vão definir o foco seu, tá bom? Tenta ver isso aí. Professor, muito eu acho preciso. Que esse é um caminho, porque senão você vai ficar patinando aí. Professor, eu estou há 3 meses patinando. Eu, inclusive, já gastei 4 pares de sapato de andar no mesmo lugar, entendeu? Mas na tenta verdade, não é fazer sapato, isso. É chinela, alpercata. Mas você está vendo que cada vez que a gente vai perguntando, o que eu estou sentindo está surgindo nomes novos, nossos termos. Mas a ideia é essa mesmo, é a gente focar. Então você achou, por exemplo, autonomia, né? Comunidades.
Então começa a procurar com essas palavras aí. E se você achar alguma coisa, mais de um, junta duas ideias, aí você vai chegar a isso aí. Mas pensa que a semana que vem eu vou fazer a mesma pergunta para você. E aí eu vou querer uma outra resposta um pouquinho mais confiante nesse processo, tá bom? Obrigado. Vamos lá, Ariadne. A Ariadne teve bastante tempo para preparar, né? Agora ela vai falar pá e pronto. Não, eu estava prestando atenção nos demais, mas vamos lá. O ideal é que se conheça sobre quais influências uma previsão de um analista está, que possa torná-la mais assertiva ou menos assertiva. Então, quais são os impactos dos fatores financeiros e comportamentais sobre a previsão do analista? No mundo real, nós temos muito mais investigações de fatores financeiros, e quando temos investigação de fator comportamental, geralmente eles são estudados isoladamente um por vez, né? Então, se a gente não fizer nada em relação a isso, a gente corre o risco de usar as previsões dos analistas sem entender, sem ter ideia de quão longe da realidade essa previsão pode estar. Então, de novo, o Vinícius passou aqui no chat particular para mim, e ele falou que esse negócio de dimensões comportamentais, isso é balela, que isso aí, a vida inteira as empresas nunca usaram isso, e as empresas evoluíram assim mesmo, tá? Não foi isso, Vinícius, você falou? Não, tô brincando. Mas olha, Foi quase isso. O que eu tô vendo assim, quer dizer, um mundo ideal onde você usa todas as dimensões para tomar decisão, não só econômica, mas financeiras, comportamentais e tal. E na prática o pessoal acaba só levantando para a financeira. E como consequência disso, a gente está ou interpretando o problema com uma visão só. Então, quer dizer, o mundo ideal seria, agora eu vou sofisticar um pouquinho, uma visão holística. Sim. Essa é bacana, hein, pessoal? Uma visão holística desse processo de tomar decisão, que não só as financeiras, mas que comportamentais aí, tá bom? Perfeito. Muito bom, gostei do termo. Holística é legal. Parece importante, né? Eu uso isso aí porque a gente trabalha com várias teorias de aprendizagem. E aí, quando a gente vê, todo mundo quer usar o construtivismo, tal, porque é que está na moda, tal. Eu falo, não, vamos parar com isso. Mas isso não fui eu que inventei, não. Foi um cara lá no meu pós-doc que falou. Mas eu já adotei como se fosse meu, né? Mas aí, eu uso assim, olha, por que eu não posso usar o melhor de cada teoria? Eu uso comportamental, às vezes eu compro o aluno, eu pago, dou nota para o cara. Isso é comportamentalismo. O pessoal detesta comportamentalismo, mas às vezes eu preciso usar. Se o cara não dá nota, o cara não vai fazer. E aí, às vezes, eu uso. Humanos, né, e não robôs. Não adianta querer não considerar esse fator. Ele existe. É sistema de recompensa. Então. Mas o que eu estou falando do seu específico, não adianta a gente falar assim, olha, você tem que ver a parte comportamental. Por muito tempo, o pessoal ignorou essa parte, nem por isso o mundo acabou. Então, eu preciso ter mais evidências que o impacto comportamental, ele vai realmente afetar as empresas, sim, né? Então, eu acho que, quer dizer, se a gente pegar bem nessa parte ambiental aí, a gente já começa a ver isso aí, né? Que as pessoas, elas têm um comportamento diferente com as empresas que têm um comportamento diferente. Está no começo aqui ainda, né? Porque no fundo você fala assim, eu quero aquele mais barato, não interessa o que a pessoa está fazendo ou não. Mas está mudando isso. Antes não tinha esse apelo mais ambiental aí, né? Então, quer dizer, o que a gente pode ver é que a gente tem que começar a mostrar isso aí.
Mas lembrando que ninguém é obrigado a acreditar em você. Você precisa trazer algumas evidências disso. Sim. Beleza? Perfeito. Agora, pessoal, já passou um pouquinho do tempo, mas eu só vou dar uma introdução no referencial teórico, tá? Antes de a gente fazer um intervalo aí comercial, a menos que vocês queiram parar e depois a gente volta depois. O que vocês acham? Porque depois eu volto à parte prática. Pode ser mais um pouquinho aí? Então, pessoal, vamos pensar num referencial teórico aí. Alguém já fez um pouquinho do referencial teórico da sua tese ou não, de dissertação? Alguém já trabalhou aí? Pegou algum autor que vocês acham importante? Não, professor, eu não peguei nenhum autor que eu acho importante. O que eu fiz foi, quer dizer, a primeira coisa que eu procurei foi uma revisão de literatura. Isso. Você achou alguns autores falando bem desse seu tema? Isso, né? Eu achei 4 artigos que foi de onde eu parti. Certo. Agora vamos pensar. Eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui, uma analogia, e vou tentar ver se eu consigo convencer vocês aí. Eu estou aqui no tomo, eu tenho uma tese que isso é bom, e eu não sei se esses fatos vão convencer você. Mas vamos supor, você tem um autor A, que fala alguma coisa boa disso aí. E aí você pega o autor A e fala dele, né? E pergunta para ele o que ele acha disso. Você é o host da entrevista aí. Aí você pergunta para ele o que ele acha. Tá? Agora, você mesmo acha que aquele autor tem uma deficiência na metodologia. Aí você busca um segundo autor, o B, para falar da metodologia. Então imagina uma entrevista. Autor A, fala da sua ideia. Autor B, aparentemente, quer dizer, essa ideia é boa, mas a metodologia talvez não seja adequada. Qual que é a metodologia ideal? B. Aí o B fala da metodologia. Então parece um talk show, mas isso é o referencial teórico. O referencial teórico, você pega o A e vai falar o que você está querendo, mas talvez o A não seja suficiente. Aí você vai entrevistar o B. Aí você faz um comentário, sempre o host faz um comentário, muito bom isso, tal, mas as pessoas criticam aí o método que você tem usado. Aí o B fala assim, eu tenho um método que está validado, etc. tal. Agora, o que significa isso? Significa que o referencial teórico é um talk show. Se eu pensar isso, fica muito mais fácil para escrever. Agora, se eu pensar que eu estou respondendo as research questions, fica mais fácil ainda. Então, se eu tiver 4 research questions, eu vou entrevistar quantas pessoas forem necessárias para responder a 1. Quantas pessoas foram necessárias para responder a 2, 3 e 4? Se eu tiver uma boa research question, eu vou responder o objetivo e eu vou resolver o problema. Olha, eu estou voltando aqui para trás. Então, como é que eu faço? Eu, Dutra, faço. Eu defino a research question. E uma vez que eu defini a research question, eu vou procurar na literatura pessoas que vão participar do meu talk show. Aí, como que eu sei que acabou a minha revisão de literatura? Eu trouxe 3 pessoas para falarem do Research Question 1. Acabou? Não preciso procurar mais sobre aquilo. Eu vou para 2. Eu vou trazer mais 3 convidados. 3 e a 4. Acabou 4? Não preciso mais. Parou a revisão, acabou. Agora, o que as pessoas costumam fazer? Como as pessoas não têm Research Question, você continua a ficar pesquisando. Aí você vai buscar mais coisa. Não para nunca mais. Agora a pergunta é, por que você está pegando esse autor? Ele vai responder qual research quest? Nenhuma. Ignora o cara. Não entrevista ele, não. Ou grava e não põe no ar. Não vai no ar. Então eu estou só querendo pegar essa lógica aí para tentar ver se eu consigo ajudar vocês. Eu preciso definir as research questions. Hoje eu não vou falar muito research questions, mas na próxima aula eu quero avançar um pouquinho no research question. A research question é a operacionalização dos objetivos.
ela é mais ou menos com objetivo específico, só que é ela na forma de perguntas, tá? Então, você faz uma pergunta e eu tenho que trazer autores para poder convencer, porque eu não estou convencendo o júri, pessoal. Quem que é o júri? É o leitor. O leitor que é o júri. Eu não sei se já alguma vez pensaram que a referencial teórica seria isso, mas a referencial teórica, por um determinado tempo, ela era só para mostrar que você leu. Agora mudou. Agora ela vai responder ao research question. Acabou de responder as 4 ou 5 se tiver, pronto, o pessoal pode passar para a metodologia. Inclusive, ela vai ajudar a metodologia no seguinte sentido. Você vai, nas suas pesquisas, nas suas entrevistas, o cara vai falar assim, olha, o método melhor é esse. E aí é um método que você vai usar na material e métodos. Então ele ajuda também. E o que mais que ele ajuda? Ele ajuda a resultados. Sabe como que eu escrevo o meu artigo? Posso passar um artigo para vocês que eu fiz agora aí. E até passei por um congresso, que geralmente é mais fácil, e eles não aceitaram. E eu estou desconfiado que eles não entenderam a minha ideia, mas eles não gostaram, mas o pior é que eles não me passam feedback porque que eles não aprovaram, né? Mas aí, o que eu faço? Aí, quando chega em resultado, eu falo, Research Question 1, né? Aí eu começo a comentar a Research Question 1. Quer dizer, como eu consegui resolver aquele problema da 1. Falo da 2, 3 e 4. Acabou meus resultados. Aí eu já vou em considerações finais, tal, ou conclusão. Então, pessoal, desse modelo... E eu vou passar um artigo meu que eu fiz aí, que eu estou submetendo, e aí eu vou mostrar para vocês o que ele faz. Aliás, eu vou pegar aqui no intervalo e já vou passar para vocês aí. Mas só para mostrar, e eu tenho visto muita gente fazendo isso aí. E eu acho que é um jeito mais fácil para você, porque aí chega em resultado, o que o pessoal faz que eu tenho observado? Aí o pessoal chega em resultados, aí eles ficam assim... põe aquele gráfico, né? E aí começa a repetir para cego aquele gráfico. Fica falando ao número tal, blá, tal. Mas eu pergunto, para que você está pondo aquele gráfico? Aí você pode falar, não, eu tenho a Research Question 1, eu estou respondendo a 1. Beleza, então vamos para 2. Acabou. Terminou. Aí o pessoal fica colocando tudo que eles pesquisaram lá. Ah, eu pus 10 questões, eu vou falar assim, a maior parte fez isso, a maior parte não fez isso. E aí ele fica desconectado. E se você conectar o Research Quest, você está conectando ao objetivo e está conectando ao problema. E aí surge um outro problema que nós vamos tentar resolver com isso também. O pessoal chega na conclusão e fica repetindo o resultado. Pessoal, o resultado é resultado. A conclusão é se você atingir o objetivo e resolver o problema. E aí eu acho que fica fácil esse processo. Eu vou fazer um comentário logo depois, eu vou mostrar esse artigo mostrando que é um modelo interessante para que vocês possam seguir aí. Agora, eu falo assim, não, eu não quero essa ideia de Research Quest. Tudo bem, não fala em Research Quest, mas pensa. Se a revista não aceita esse modelo, você faz de cabeça isso, mas esse modelo é um modelo interessante. Porque ele tem a resolver qual que é o objetivo e tende a resolver qual é o problema. E ele ajuda você a delinear a sua entrevista, porque você vai ser um host da entrevista conversando. Então você está conversando com os autores. E aí no meio você coloca a sua observação e traz outro autor. Fala, olha, esse autor, ele fala muito disso, mas tem um questionamento em relação à metodologia. Segundo o autor tal, a metodologia mais adequada é essa. Então, é um talk show, pessoal. Beleza, pessoal? Assustei vocês aí ou não? Dutra, mas a Research Question fica na introdução, né? A Research Question tem 2 caminhos, Eu gosto de colocar na revisão da literatura, porque aí eu começo a fazer a revisão e falo, ó, está respondendo a essa questão. Aí eu acho mais fácil, porque como a revisão é para responder o Research Quest, eu gosto de colocar lá. Mas eu defino na introdução.
fica na minha cabeça, porque é ela que vai me ajudar a fazer a revisão. E eu gosto de colocar mais, eu gosto de pensar nela, mas não colocar na introdução. Mas já vi gente que coloca na introdução. Mas por que eu não gosto de colocar na introdução? Porque ela fica desvinculada da revisão. Ela fica solta. E quando eu coloco na Research Question, aí eu ponho assim, vocês vão ver lá meu artigo, olha, de acordo com o que a gente avaliou agora, através desses autores, a gente chegou à questão tal. Entendi. Faz o levantamento que existe e aí coloca a lacuna. Então, é importante aí que a gente, se você conseguir associar o Search Question, a revisão, a resultados, eu acho que fica mais fácil escrever artigo. Eu tenho essa impressão aí, tá? Mas não é eu que inventei isso, não. Eu que estou observando aí nas minhas pesquisas essa preocupação. Pessoal, quem não baixou o CityNet Explorer, por favor, abaixe. E se vocês olharem lá na disciplina, tem uma pasta que chama Exemplos de Arquivos. Não, peraí, estou no lugar errado aí. Deixa eu compartilhar e eu mostro para vocês. Ó. Deixa eu só rodar aqui o programa. Ó, aqui é pasta. Opa. Pasta do CityNet Explorer. Tá? Aí se eu clicar aqui, vão ter aqui 3 arquivinhos que chama Joy, que eu fiz do Web of Science, só para a gente trabalhar no mesmo arquivo, tá? Aqui tem um arquivo para vocês executarem, e aqui agora, acho que o Caio tem o Mac, não é isso? Isso. Então, aí você entra lá no site que está lá, essa aqui eu peguei para o Windows, e está lá para outros sistemas. Para outros sistemas ele aparece. Tem, né? Eu não sei se é exatamente para o Mac, mas dá uma olhada lá. Tô tentando instalar aqui já, professor. Te aviso se der certo, mas é para dar. Bom, vamos lá, pessoal. Então, eu espero que vocês já tenham carregado aí os arquivos, mas eu só vou mostrar para vocês aqui. É um dos artigos que está no material lá, e depois eu vou mostrar o meu aqui. O que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal. Esse é um journal aqui, de quando que ele é, vamos ver aqui, 2016. Eu queria mostrar isso aqui porque tem alguns aspectos que eu achei interessante aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui, ó. A primeira coisa aqui, ó. O número de estudos foi examinado, a importância percebida de soft skills, tal. However, aí ele começa a falar mais, aí começa a mostrar o gap, ou seja, alguma coisa não foi feita. Então, se vocês acharem algum artigo bibliométrico que já foi feito sobre isso, você fala, só que ele fez na época, um período anterior, alguma coisa desse tipo. Então, eu já preciso justificar se não tem ou se tem, por que eu estou fazendo um outro, tá? Aí ele começa a falar alguma coisa, e eu acho que o que é interessante que eu queria falar é o seguinte: quando a gente entra na parte de revisão da literatura, eu não vou dar resposta o que eu vou fazer. A revisão da literatura é para dar suporte às minhas questões, tá? E aí ele começa a falar um monte de coisa aqui, e aí depois ele vem aqui, ó.
baseado na literatura de revisão que foi feita, a primeira questão de pesquisa para esse trabalho é, né? E aí ela mostra aqui, Research Question 1, qual que é as habilidades de emprego e qualidades para um auditor, tá? Então ele mostra isso aqui. E aí ele vai fazendo isso para todas, aqui ó, Research Question 2. Em linha com os estudos e tal, qual que é o Research Question? Então ele usou toda a revisão com base na revisão da literatura, né? E aí o que eu estou propondo para vocês é que vocês trabalham também nos resultados com base nessa revisão da literatura também. Esse aqui ele não trabalha desse jeito aqui, mas é uma maneira de a gente fazer. Aí eu queria mostrar aqui para vocês o artigo meu, né? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver onde que tá aqui. Ó, então esse aqui é o artigo meu. E aí eu queria mostrar como que eu estou fazendo esse modelo que eu estou falando. Deixa eu dar só um zoom aqui. Então, ó, dá uma olhada que eu estou fazendo do jeito que eu estou mostrando para vocês aí. Aqui eu estou na introdução, deixa eu só voltar aqui para o começo. Ó, a introdução aqui, tá? Deixa eu ver, continuar aqui. Aqui eu começo o problema, tá? Aqui eu defino o problema. Diante desses fatos abordados, surge o seguinte detalhamento do problema. O ensino superior de contabilidade pode contribuir para o desenvolvimento das soft skills dos estudantes de tal forma a atender a demanda do mercado e a demanda individual profissional. Mas observamos, esse é o ideal, o real, que o mercado de trabalho reporta uma carência de profissionais com soft skills requeridas para a realidade atual. Os cursos superiores de contabilidade estão focados nas hard skills e as diversas propostas de mudanças superficiais no currículo contábil resultam em poucas mudanças significativas nas soft skills. Aí o se não acontecer nada. Ao focar o ensino contábil nas hard skills, as instituições de ensino correm o risco de perder a sua relevância na formação do futuro profissional contábil, tá? Então essa é a definição do problema. Aí, em resposta a esse problema eu falo um pouquinho e aí eu entro no objetivo aqui. O objetivo do estudo é avaliar a percepção dos professores de contabilidade do ensino superior em relação à importância, prioridade e desenvolvimento de um conjunto de soft skills, identificados pelo mercado de trabalho na formação de futuros profissionais. Então eu coloco o objetivo, aí eu vou começar no referencial teórico, e esse eu fiz um pouquinho diferente, que eu coloco no final do referencial teórico eu coloco todas as research questions, tá? Aqui, ó. Eu chamo isso framework conceitual. Isso leva ao framework conceitual que evidencia a relação esperada nas características do objeto de estudo. Aí eu ponho a relação entre as 4 research questions e aí eu ponho aqui quais as soft skills que o mercado espera, as pesquisas indicam que existe um potencial gap. Aí eu já dou um resumo que eu fiz, que eu li tudo lá em cima. Faço a 2, 3, 4 e 5. Aí acabou. Faço metodologia, método de divulgação, amostra, perfil, instrumento, tal, procedimento, aí apresentação de resultados. Você está vendo que a apresentação aqui, eu já estou colocando aqui a questão de 1. Eu repito a 1 e respondo. Vou para 2 e respondo. Vou para 3, respondo e acabou a sessão de resultados. E aí eu não volto nelas nas considerações finais ou conclusão, eu vou responder o objetivo da pesquisa. Então o que eu quero mostrar aqui, pessoal,
mesmo que vocês não usem exatamente essa ideia, tente embutir isso na cabeça que vai facilitar você escrever os resultados, tá? Essa é uma proposta que eu estou vendo que está recorrente na literatura, e o que eu estou querendo nada mais é tentar facilitar a construção e a comunicação dos resultados. Porque aqui está muito claro, eu tenho 4 questões, a revisão está em cima dessas 4 questões, o resultado dessa questão, e uma vez que eu respondi todos os resultados, eu estou respondendo os objetivos e resolvendo o problema. É isso que eu vou tratar nas considerações finais. Tá bom? Esse eu posso mandar o meu, tá? Agora o outro já está disponível aí na próxima sessão, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O arquivo é esse aqui. E vocês já baixaram aí 3 arquivos, né? Não foram? Sim. Deixa eu entrar aqui onde está, ó. Aí eu coloquei um passo a passo lá no próprio site, mas eu não quis considerar isso definitivo, porque foi uma abordagem que eu quis fazer para ver se dá certo. Então, ó, no curso aqui, eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Deixa eu... Ó, então, nessa pasta aqui, tem o software mais esses 3 arquivos. Esse programa, que é esse aqui, que é o Seed Network, que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai ver, vamos seguir mais ou menos esses itens aqui. Lembrando que eu não vou trabalhar em detalhes e interpretação disso. Primeiro, porque eu não sei tudo isso aí, porque eu vi recentemente isso. Então eu tenho que estudar mais um pouquinho. E em segundo, que como eu não sei, eu não vou ensinar vocês tudo, né? Eu só vou mostrar o básico aí. E aí eu queria que vocês usassem isso aí para começar a avaliar o de vocês. Mas vamos lá. Como que a gente faz esse processo aí? Ó, então é esse aqui, né? Aí nós vamos abrir. Aí abrindo o arquivo, ele aparece isso aqui, não é isso? Eu estou pegando do Web of Science, tá bom? Aí eu vou seguir. Aí tem um manualzinho aí, o passo a passo que está fazendo. Só que eu peguei e resolvi mudar um pouquinho esse passo a passo. Mas se vocês olharem aqui aqui no material aqui, ó, exercício da aula de hoje. Exportar o arquivo, como está escrito lá no Web of Science, tá? Então aqui ele mostra o passo a passo que a gente vai seguir, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou pegar os 3 arquivos de uma vez. Ó, no meu caso aqui deve estar no download. Aí eu vou pegar esses 3. Esses 3 arquivos foram do arquivo, foram da busca que foram feitas no Web of Science, tá? E aí a gente exportou. Talvez seja melhor a gente entrar lá no Web of Science, né? Mostrar como que eu fiz isso, não é? Deixa eu voltar aqui. Web of Science. Ó, o Web of Science é esse aqui. E eu coloquei... Como que eu cheguei naqueles valores lá? Eu vim aqui, peguei o título da publicação, aí o arquivo é o Journal of Informatics. Aí eu pus aqui, tá? Aí depois que eu selecionei tudo, eu não fiz qual tá no guia lá, não. Peguei e defini o período, mas como ele é o mais velho, é 2017, então eu peguei tudo, então ele já pega o período todo.
Aí na hora de exportar, pessoal, eu tenho que pegar essa opção aqui, ó, arquivo delimitado por tabulação. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Então, a hora que eu for exportar, aí tem um problema que ele só exporta 500 por uma vez. Por isso que a gente tem 3 arquivos. Eu pus um a 500, 501 a 1000 e 1000 até 1155. Tá? Ele fala que é 1000 ali, mas aí na hora de exportar ele não aceita, por algum motivo. Então, o que eu fiz? Eu fiz a busca bonitinho, fiz o filtro lá bonitinho, e aí eu exportei. Aí nós vamos ver essa exportação. Então, quando vocês fizerem, vocês podem exportar. Agora eu percebi uma coisa meio estranha aqui, não sei se vocês chegaram a fazer isso. Quando eu clicava adicionar a lista marcada, não sei se vocês repararam isso, olha o que acontece aqui, isso não tinha antes. Eu clicava aqui, não, agora está aparecendo. Não, agora está certo. Aí eu vou pôr aqui 1 até 1155, não é isso? Não. Aí ele vai para a lista marcada lá. Aí a gente vai para a lista marcada e aqui eu vou ler todos os títulos e resumo. E depois que eu vou fazer a exportação. Só que eu vou no arquivo delimitado, eu vou colocar 1 a 500 e aí eu pego essa opção aqui, ó, registro completo com as referências citadas, tá? Ok? Eu vou de 1 a 500, depois 501 a 1000 e depois 1001 até 1155. Mas eu não posso esquecer de registro completo de referências citadas. Tudo bem, pessoal, em relação à Web of Science? Então, a hora que eu colocar lá na lista marcada, eu tenho que checar a lista marcada, ver se não tem sujeira lá. Porque se tiver sujeira, vai vir sujeira para minhas coisas aí, tá bom? Então, para que evitar que cada um pegue uma coisa diferente, eu já passei para vocês esse arquivo. Portanto, a gente vai direto no programa aqui. Então, eu vou pegar os 3, já selecionei os 3 e dei OK. Aí, eu vou ter que tirar essa opção aqui, ó. Eu vou tirar essa opção por quê? Como manda no livrinho ali. Eu tiro essa opção porque eu quero só artigos dessa revista. Tá? Então eu tiro essa opção aí. Mas normalmente eu incluiria isso aí. Ó, e aí o que vai acontecer aqui? Olha aqui, ó. Ô, Helma. Você tá vendo? Tá vendo esse cara Lundberg? Deixa eu dar um... Ó. Esse cara aqui, olha aqui que ele faz. O Waltman, ele está citando ele. O Waltman está citando ele e esses outros intermediários estão citando. Então eu posso citar esses intermediários, eu não preciso ir lá em 2007. Não é legal isso? Porque aí eu consigo ver da onde está vindo a turma. Todo mundo está citando aquele Lundberg. Eu preciso olhar esse cara, não preciso? Onde eu estava que eu nunca vi esse programa? Não é legal esse programa? Calma, tem mais coisa aí. Olha que legal. Aí, pessoal, tem mais. Ó, deixa eu seguir na minha cola aqui, senão eu vou me perder. Ah, ele está mostrando todos os arquivos? Não, os mais citados, tá? Ó, se vocês olharem aqui, tem publicações,
no links de estação, e o período é 2007 2021, tá? Então esse é o período que a gente vai trabalhar. Agora olha que legal. Por exemplo, vou clicar esse Lundeberg, eu quero saber desse Lundeberg. O Lundeberg aqui, ó, o título é Lifting the Crown Citations and Score, Journal Informatics, o ano 2007, e esse Citation Score mostra que ele tem um peso talvez maior que essas outras pessoas aqui, porque ele é um cara que ele é mais citado aí, tá? Tem outros que não são tão citados aí. Ok? Agora vamos continuar. Aí se o seu mouse tem aquela rodinha, olha aqui, eu vou dar um zoom. Tá? Um zoom. Agora eu queria saber o seguinte. Eu quero saber o que esse Lundeberg publicou. Então eu vou Lundeberg e eu vou procurar ele. Aí eu vou clicar aqui, ó, Publication, e vou colocar Lundeberg. E vou por um asterisco, porque eu não sei se o nome dele é coisa. Eu pus errado, né? Deixa eu ver aqui. O nome do cara. Lundeberg. Foi errado, né? Uhum. Qual que é a palavra? Lundeberg, com D mudo. Ah, Lund. Isso, né? Tira o B, tira o E e o R. É Lundeberg. Ah, né? Falta o E agora. Berg. Berger. Deixa eu ver. É Berg. Ah, Berg. Sem o ER no fim. Berg. Isso. Olha lá. Esse aqui é o título dele. Agora vamos supor que eu queira achar um outro cara aí. Eu posso, por exemplo, colocar... Eu quero achar esse autor aqui, ó. Van Eck asterisco or o Waltman. Aí aparece todo mundo aqui, ó. Os artigos dele. Eu pus os dois, né? Or, podia pôr um só. Eu quero saber só esse cara aqui. Aí os artigos que ele publicou. Tá? Dessa minha rede aí. Agora, tem um negócio que chama, bacana aqui que eu vi, que chama Drill Down. Para tentar ver esses relacionamentos aí. Tá? Aí, onde que tá isso aqui, ó? Se eu vier em análise, tem um negócio Cluster, Core Publication, tá? O caminho mais curto, o caminho mais longo, e esse Drill Down e esse Expand aqui. Então, eu posso vir aqui nesse Drill Down. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ele fez aqui, pessoal. Ah, tá. Professor, onde é que você achou Drill Down? Aqui em cima, ó. E as outras coisas estão aqui em análise. E aí eu posso, pessoal, fazer várias coisas aqui. Por exemplo, quando eu pus isso aqui, 2 autores, que eu queria saber se eles estão relacionados, tá? Olha que legal aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Clear. Eu vou isso aqui. Aí ele pôs assim, eu vou selecionar para ver a relação entre 2 autores aí. Aí eu selecionei o Lundeberg e mais vou selecionar esse Radic aqui em 2017.
Onde que tá esse cara aqui? Não tô achando esse cara aqui, não. Deixa eu fazer a procura, certo? Lundberg. Asterisco. Or. E. De novo, eu pus errado, hein? Mas eu também não consigo. Se eu coloco o nome dele, também não vem nada para mim. Ah, não, esse aqui não é, tá certo. Eu tô olhando o guia errado aqui. Tem que pegar aqui mesmo. Eu tenho que selecionar ele num gráfico. Porque como está escrito marked aqui, eu tenho que marcar ele num gráfico. Deixa eu ver onde eu acho esse cara aqui. Ele estava falando para achar o relacionamento entre o Lundberg 2007 e esse Radish aqui. Em 2012. 2012. Ó, Radish está aqui. Ó, eu selecionei esses dois caras. Aí ele ficou esse quadradinho aí. E aí eu vou lá no drill down. Aí ele mostra a relação só entre essas duas pessoas. Como que você fez para selecionar só os dois, Dutra? Agora a minha pergunta eu já vou te mostrar já, Ariadne. Tá joia. Realmente interessa saber o relacionamento entre dois autores ou não? Ué, depende. Se eles estão... Por exemplo, parecendo se muito você pra tem mim na dois busca. artigos que mais ou menos bate com o que você quer trabalhar, se você pegar a relação entre esses dois, eles vão citar outros relacionados, não vão? Aí você vai achar. Vamos voltar lá. Ele tem um botãozinho de back aí, né? Que ele parece que limpo fez, né? É verdade, eu tinha esquecido esse back aqui, mas agora ele não tá. Ó como que eu fiz. Eu cliquei aqui, ó, Lundberg e cliquei esse outro. Mas deixa eu ver se eu apertei o Ctrl aqui. Aqui, segurei o Ctrl e apertei o segundo, tá bom? Aí depois eu vim em Drill Down. Eu vou pegar só a rede desses dois caras aqui. Eu acho que esse aí é muito bom para você, Helma, porque assim que você achar uns artigos chaves, você vai achar mais 10 relacionados. Porque se é o mesmo assunto, eles vão citar os mesmos autores. E olha que legal que ele fica. Ele mostra, você pode chegar para... Imagine você chegar para sua orientadora e falar, não, o Radic, ele se baseia em dois autores, viu? De 2010, o Bornemann, e o Lundberg, 2007, que é o seminal de todos os outros. Você sabia, professora? Imagina se ela ia saber isso, né? Ela não sabia, não. Esse tema é novidade para ela também. Então, mas agora você não só sabe o tema, mas sabe quem é quem no tema, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Então, esse drill down, você mostra a relação entre outras pessoas aí. Deixa eu ver aqui. Esse cluster, pessoal, eu não sei porque no meu não deu. Mas esse cluster é muito legal. Ele está baseado nas relações de citação. As publicações que estão no mesmo cluster, ela tende a estar super conectada em termos de citação.
Então, se você achar, Helma, um cluster, se você pedir para ele achar um cluster, e aí ele conseguir achar vários clusters, aí nesse caso aqui, não sei por que eu não consegui achar, mas no exemplo que está aí nesse PDF, que é o passo a passo, ele achou vários clusters. Então, se você pega um determinado cluster, você vai achar todos os artigos que estão relacionados. Entendeu? Aí tem mais uma coisa aqui que chama Core Publication. Esse é o que eu estava falando para o Vinícius lá. Tá vendo aqui, ó? Core Publication. Eu vou voltar lá, back aqui, desselecionar isso aqui. E aí eu vou em aqui, ó, Análise, Core Publication. E aí olha que interessante esse Core Publication aqui. Tá? Aí ele fala para pôr o mínimo de citações, o 4, mas eu posso pôr mais. Eu quero um... Mas lembra que isso depende da área? Tem área que vai ter o top vai ser o 4. Né? Então, às vezes eu não posso pôr 4, porque aí não vai sair em nada. Mas se eu puser aqui Core Publication, no mínimo 4, eu vou ver quais são as que tem mais. Essa aqui eu não gostei, porque eu quero só Core mesmo. Eu quero saber no mínimo 10. Ó, não tem nada aqui 10. Mas sei lá, 7, será que tem? Também não. Tá vendo? É uma área que não tem tanta coisa aqui. 5. Também não. Ó, 32. Então esses são mais citados que o outro. Não é legal isso aqui, pessoal? Agora, antes de a gente terminar, eu queria que vocês fizessem uma simulação com os dados de vocês. Eu queria ver o gráfico como fica. Aí depois ele tem um negócio aqui que fala o caminho menor entre dois artigos, etc. Aí ele mostra essa ideia para mostrar se ele se baseou em quais artigos, etc. e tal. Podemos tentar, pessoal? Vamos tentar. Exporta, né? E faz essa... Isso. Lembrando que se você só pode exportar 500 por vez. Uhum. Então, Ok. lembra na exportação de incluir as referências citadas, tá? Porque senão ele não vai... Porque se você pegar aqui, ele mostra... Ele não está só analisando o artigo, ele está vendo quem cita quem. Olha que legal. Eu peguei esse Waltman e aí mostra com quem que ele cita. Esse cara deve ser muito bom, tá? Porque ele cita todo mundo, cara. Desde o cara primeirão lá até os últimos aí. Ele pega tudo que existe aí. Então eu queria ver de vocês, e aí a gente vai tentar fazer algumas coisas diferentes com de vocês aí. Mas hoje a gente só está mexendo só para ver como é que funciona o software, tá? E não a interpretação. Pessoal, quem já tiver alguma coisa aí, vamos compartilhar aqui. Eu até tinha, mas o meu tá dando erro. Tá dando erro? É erro de Java, é do programa, não é do... Ah, tá. Parece que eu vi aqui no manual, você tem que atualizar mesmo. Engraçado que com esse Joy funcionou, mas com o documento de texto que eu já tenho... Aqui, ó. Run Java. Eu acho que... Será que tem na página isso lá? Vou fazer um teste aqui. Não, mas Deu erro também. Deu erro também?
Deu. Com esse texto que a gente acabou de exportar, quer dizer, com o texto do Joy, funciona. Não tá funcionando é com os meus arquivos. Será que na hora de exportar, compartilha aí, vamos ver na hora de exportar se você está fazendo certo. Eu parei aqui. Como é que eu vou ter que entrar no... Então, pessoal, eu não usava esse aí, eu usava um que chamava SIT, mas esse é muito melhor. A opção que a gente usa aqui é aquele registro completo e referências, né? No Web of Science, você está falando, Isso. né? Isso. É isso mesmo. Porque se não fizer isso, como a gente está fazendo análise de citação, aí não vai funcionar, né? Sim. O Vinícius já entrou a alma dele aí. Ele fecha o programa. Tá, mas lá você salvou aquela opção lá, né? Eu vou... Isso, exatamente. Eu Aquela salvei, opção com as referências. que é um arquivo que eu já tenho aqui no meu computador, que são esses 3 aqui, que eu já uso eles no Voice Viewer. Então no Voice Viewer eu sei que ele funciona. Inclusive a gente coloca... a gente nomeia ele mais ou menos parecido, né? Tá. Aí eu dou OK aqui, né? Desmarquei aqui, dou OK. Esse Aí desmarcar é só no caso desse Joy, porque ele só quer pegar coisa da revista, mas eu não desmarcaria para outra coisa, não. Porque aí eu pego tudo, mundo. O que ele deu? O meu também deu o mesmo erro. Mas Sério? isso só acontece com o meu arquivo. Então, com o mas seu, os não sei. demais estão dando também? Uhum. Deixa eu tentar, sem desmarcar aquele negocinho ali. Sem desmarcar também deu. Mesma coisa. Cacildo. Faz o seguinte, passa para mim por e-mail esse arquivinho. Deixa eu testar aqui no meu. Oh, mas aí não tem graça, hein, se esse negócio não funcionar. Qual é o seu e-mail? É do... apareceu aqui. Dutra@uso.br. Foi ou não? Foi. Não. Eu tenho que ler meus e-mails, né? Ô, louco, o negócio não veio aqui, não. Acho que parou ali na Via do Café, não foi? Tá inundado lá, não é? Ih, rapaz, Caramba, eu ele acabei fecha o programa, né? Não Eu veio. acabei de me lembrar que eu preciso fazer uma coisa muito importante. O quê? Very important thing. O quê? Marcar a presença. Opa. Não veio nada, não. Você não mandou. Não? Ah, agora veio. Nossa, demorou, hein? Bateu o ponto. Vamos lá. Já que você já tá com o arquivo aí, eu vou parar de compartilhar. Tá. Esse SP aí, né? É. Então vamos lá.
possível, todo mundo. Ninguém consegue, só eu. Ó, então, tela inteira. Aí eu venho aqui e vou abrir. E vou abrir aqui. E vou pegar os arquivos aqui. Download. Esse SP aqui, não é isso? É. Mas não vou fazer nada aqui, deixar como tá. Deu erro. Mesmo erro. Curioso. Cacilda. Será que tem alguma coisa a ver com a maneira como a gente está tratou? está criando arquivos que dão um problema. A gente está Vamos lá. exportando com algum. Esse que eu fiz em casa lá. Não foi aqui, não. Mas vamos lá. Web of Science. Eu fiz em casa. Vamos ver se... Ó, eu vou pegar o mesmo aqui. Só que eu vou exportar de 1 a 500. E aqui eu ponho completo com referências citadas. É isso que vocês estão usando, essa opção, né? É isso? Uhum. Então eu vou... Então ele está aqui. E vou dar o nome dele aqui. Vinícius. Agora eu vou tentar abri-lo. Será que é porque você buscou por título da publicação? Não sei se isso aí tem muito sentido, não. Mas vamos ver. Então esse aqui, a gente vai dar open aqui. Vamos pegar o arquivos, download. Esse Vinícius aqui, TXT, ok. Agora entrou. Eu Faz tô o seguinte, refazendo. eu vou fazer a sua busca aí. Me ajuda aqui, aí eu faço sua busca aqui, tá bom? Vamos lá, voltar resultados. Qual que é a sua busca? Eu botei aí no tópico isso. Aí eu botei entre aspas cenário planning. SC. Cenário. Oi? SC. Cenário. Planning. Isso. Isso? Isso, busquei. Aí selecionei só os artigos. Vai dar Sim. 1045. O meu deu 1387. Tem que refinar só pelos artigos. Só artigos. Só artigos. Definir. Beleza. Então esse aqui eu vou exportar o arquivo. Então 1 a 500. E vou colocar referências aqui. Exportei.
Deixa eu ir lá e já... Vinícius. 500. Já salvei esse. Vou exportar o segundo. 501 a 1000. Registro completo, exportar. Aqui. Você está tentando fazer de novo? Tô tentando pra ver se o problema não é do meu computador. Ó, 501 a 1000. Aí eu vou exportar a última vez. 1001 a 1045. Professor, aí agora o próximo passo é... Exportar. Não, antes de clicar aí, o que você clicou? Referência? Aqui, ó. Aqui eu peguei a última opção. Registro completo e referência Registro citada. completo, ok. Tá certo, fiz isso também. Vinícius. 1001 a 1045. Agora eu vou lá nesse cara aqui. Então eu vou abrir e pegar esses 3 do Vinícius aqui. Deu erro agora. Estranho, hein? Achei o problema. Qual é? Oh, legal. Vamos lá, vai na Web of Science, na tela. Tem uma opção que tem que ser desmarcada porque ele não consegue ler. A opção é acesso antecipado. Tá vendo aqui do lado esquerdo? 20. Sei. Marca ele e exclui da busca. Nossa, como que você descobriu isso? Que site legal. Google. O Google? Não, no Google pesquisei, achei um fórum discutindo e achei um site falando sobre isso. Nossa, que legal. Eu ia falar, Eu não mais entendi. isso daí já vai parar lá. Falhou para mim, eu não entendi como é que era, Edson. Aqui, Ali, ó. Aqui já não tem uma coisa assim, site que tá... O seu, abaixo desse troféuzinho, tem alguma opção aqui, ó, Helma? Peraí que eu preciso voltar nesse lugar aí que eu não... Esse é o resultado da busca. Engraçado, então, no meu caso lá, não Você deu tinha sorte. nada. Uhum. Legal. Ele já ganhou uma vida aí, Ariadne. Mas eu continuo não entendendo onde é que é esse lugar. Compartilha aí a tela. É que eu pensei assim, todo mundo tá com o mesmo erro, alguém deve ter procurado isso já no Google. Compartilha aí. E agora, pessoal, vocês estão conseguindo aí? Helma, compartilha aí, eu vou te ajudando aí. Aí que eu não estou sabendo qual que é. Agora eu me perdi, passei um... Para compartilhar do lado direito da mãozinha. Compartilhado. Mas é o que? É janela? Eu esqueci. Aí você pode escolher aí, tá? Eu Eu costumo uso botar a tela inteira e escolho a tela que eu estou usando, que é do Web of Science. A vantagem da tela inteira é que você pode arrastar qualquer coisa lá para aquela tela e aparece. Uma janela só vai mostrar aquela janela. E se você pegar outra janela, ele não mostra. Como eu tenho mais de um monitor, para mim isso tem mais sentido, porque aí eu mostro uma tela e a outra eu fico fazendo outras. Tá vendo lá, artigos de revisão ali à esquerda? Abaixo do... Artigo de revisão. Seleciona. É o de baixo, é o acesso antecipado. Ah, não é esse, é acesso antecipado. Eu tenho que tirar o acesso E aí antecipado. excluir, aí embaixo excluir, tem a opção excluir, tá vendo? Entendi. Pronto, agora você pode exportar. Eu queria voltar pra minha vida de 2 monitores Nossa, cara. Aqui na USP tenho 2, mas em casa eu tenho 3. Nossa, você não consegue mais trabalhar sem, viu? Eu já cheguei a ter, quando eu morava no Rio, 3 monitores, mas aí eu percebi que eu tava ficando louco.
Aí Mas É é mais. arquivo delimitado por tabulação, né? Isso. Aí eu reduzi Mas pra... assim, mas eu normalmente não uso mais que 2. Mas quando eu dou aula, é importante ter mais, porque aí eu fico jogando as coisas assim. Professor, eu tô quietinho aqui, mas eu demorei uma vida, mas consegui. Conseguiu? Tava dando o mesmo erro, a Ariadne salvou com a É. dica ali, mas eu Esse não tava pessoal conseguindo rico acessar. tem Mac, dá um trabalho. Ah, se fosse só por isso, professor, né? Não foi o Mac, não, foi burrice minha mesmo. O Web of Science começou a dar problema, não consegui exportar direito, aí por sorte explicou tudo de novo. Aí que o negócio funcionou aqui. Eu peguei bem na hora Não, da mas dica da que bom que funcionou, porque assim a gente já, você vai ver que vai se achar muito legal esse programa aí. Ah, é sensacional, adorei já. Onde está o arquivo que você salvou? Isso. Uhum. Nossa, ninguém cita ninguém, cara. Não, eu falei que é uma coisa completamente o samba Nossa. do crioulo doido. Que é isso? Olha lá, é um achado já, ó. O pessoal não se entende. É. Mas é o lance do multidisciplinar, né? Porque cada um Clica tá lá em numa área. análise, clica lá em análise e põe o Core Publications. Põe aí 5. Vamos ver se tem mais que gente que teve mais de 5. Olha, não tem. Ó, aqui no meu tem um tal de Kahn que eu já conhecia, que é o Herman Kahn. Todo mundo cita o Herman Kahn. E quanto que é o Core seu aí, Deixa eu Vinícius? ver aqui. Não tem nenhum core. Nossa, o seu ninguém cita ninguém, cacete. Cada um por si. Número mínimo. Vou botar 50 logo pra... Ô, louco, aí você pega um. Aí é core de verdade, hein? Caramba, isso é um corão, né? Vamos botar 25, não tem Onde é ninguém. que coloca esse número? Ó, clica ali para mostrar para ela, ó, Helma. Análise, Ah, tá. core. Verdade. Vamos botar Uma 12. citação o meu core. Olha que loucura. Análise Ah, então não é core, por... né? 6 publicações tiveram citação, as outras sem. As outras, se não tem um, ela tem o quê? Então, Nenhum. ninguém dessa amostra citou o outro. É isso, isso que está dizendo, Uhum. tá? Você tem uma amostra de 1000, só que ninguém citou dentro dessa amostra um ou outro, tá? Uhum. Então isso mostra, na verdade, que a sua amostra não é coesa, ou seja, não está falando do mesmo assunto, senão um citava o outro. Então isso não é que ele não tenha citação no mundo, não tem a citação dos artigos da sua amostra, tá? Quanto deu aí, Vinícius? Meu core é 14. E o seu, Caio e Ariadne? 654. Ô, louco! Tem alguma coisa errada. O cara, Deve ter. Deve o cara ter. é top, hein? Quem é esse cara? Não, perdão. Calma aí, deixa eu voltar. E Ariadne, e o seu? Eu ainda não entendi. Eu coloquei aqui o número mínimo. Coloquei Ah, Eu 5. vou parar aqui, viu, a apresentação. Aí, E aí o que ele faz aqui? Onde que eu vejo? então, compartilha aí. Agora eu fiquei confuso também. Depois você compartilha. Pessoal, esse programa aí é para impressionar o orientador, porque imagine você saber quem é os caras core, não sei o que lá. Nossa. O problema é que o Herman Kahn é um... Cara, eu tenho que procurar mais coisa. É porque o Herman Kahn é assim, é a origem, né? Tá, mas você já conhecia o cara. Já conhecia. Mas, por E- exemplo, de que ele é da onde? Que data que ele é? Então, ele é muito antigo, ele é da década de 60. Mas clica nele e vê qual que é as ligações dele mais recentes. As ligações mais recentes dele são um Wright, de 2015, alguma coisa assim. E o Peterson, de 2001.
Então, esses caras aí, talvez eles sejam uma releitura do cara, e talvez seja interessante. E o bom é que o Wright também, ele cita várias outras pessoas, ó. Ele cita o Showmaker, cita o Swartz, o Van der Heijden, cita o Porter. Ele cita um monte de gente que eu também conheço. Legal. Aí, uma das coisas que você pode fazer é procurar os dois, e aí ver a relação entre os dois. Quando você procura dois, aí ele vai mostrar quem esses dois citam. E aí, se ele citar alguma coisa em comum, significa que aquele artigo é seu. Você tem que ler aquele. O que os dois citam seria o drill down, né? Isso. Primeiro você põe lá o nome dele, os dois. Uhum. Mas usa o asterisco lá, como Coringa. Or, não sei o que lá. Aí depois você vai no drill. Peraí, então. Vamos lá. Então vamos lá, Ariadne. Sim. Você colocou aí um. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 5. Certo, aí diz ok. Ok, não, aí não mexe nada, não. Tá bom. Ó, 525 com 5. Vamos pôr mais aí, porque o seu... Põe lá, já detona aí, já. Vai. Aí também você quer demais, né? Com 5 foi muito. Não é cluster, tô com cluster na cabeça. Ó, vamos fazer um cluster, mas faz esse aí primeiro. Vamos. Ô Vinícius, faz um cluster aí. Aí, 233. faz um cluster agora. Deixa eu ver as dicas que eles dão no cluster aqui. Core. Clustering. 0,75 na resolution. Só isso que você mexe. Aí dá ok lá. Vai. Só tem um cluster? Só tem um. Estranho, né? Então, Isso daqui cluster. deveria ser um cluster aqui, ó. Então, mas o que significa isso? Significa que tá. Mas aqui deveria gerar um cluster. Isso aqui. Eu acho que o professor caiu. Agora foi. Fiquei na dúvida se era Agora eu ou fez, se era ó. Eu ele. coloquei um e ele criou. Aliás, você ainda está falando com o professor? Eu acho que ele tá travado ali. Ah, tá. Mas aqui, ó, quando eu coloquei 0,75, ele não foi. Deixa eu colocar 2, vamos ver o que acontece. 11 clusters, aí ele divide mais. Acho que depende da quantidade. Interessante, ele gerou o Brown como um cluster. Acho que pela quantidade de citações. Acho que eu ia comentar com o professor. Meu microfone estava desligado aqui, eu nem me toquei. O Herman Kahn, que é o cara que todo mundo cita, ele não é um acadêmico. Ele é um cara do mercado que escrevia uns artigos para essas revistas tipo Harvard Business Review, e todo mundo cita esse artigo de revista. Assim, Acabou todo a luz mundo aí, conhece. professor? É o que parece, acabou a luz. Você tá sem microfone.
Olha o bloco A aí. Tô tentando fazer o cluster, mas não tá dando muito certo, não. O que você botou ali, o número da resolução? Aqui eu aumentei. Conforme eu fui aumentando, ele foi dando um maior número de clusters. Então, coloquei 1 com 10. Aí ele já dá 5 clusters. O meu não... 0,75 eu cluster. mexi aqui. Ele com 0,75 ele não gera. Deixa eu fazer um teste aqui. Acabou a luz aí, professor? Ele gera um Ele tá no cluster carro. só, viu, Dutra? Cuidado com o carro aí. Ó, acabou a energia aqui. Ó, Cuidado pessoal, com o galho. no cluster usa 0,75, tá bom? Não, aqui não tem nenhuma árvore, Então, não. aí Eu eu tô no clico, carro. ele gera um cluster só. Então, o que significa isso, Ariadne, né? Significa que a sua amostra, ela tá bem coesa, ou seja, ela tá bem... Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Vocês estão me ouvindo? Alô? Médio e com atraso, professor, mas estamos ouvindo. Sim. Então, do cluster, se você só tem um cluster, não tem problema não. É que a amostra está bastante coesa. Um cita o outro dentro dessa amostra que você pegou. Se a amostra que você pegou um não cita o outro, então é uma amostra não coesa. Pode ser que a área seja muito nova, ou pode ser que você vai ter que refazer a amostra, tá bom? Uhum. Pessoal, então eu não vou conseguir mais aqui, porque está muito ruim aqui, eu preciso fechar o negócio aqui. Mas eu queria que vocês tentassem mexer um pouco. Na semana que vem, vocês vão trabalhar aí a parte do referencial teórico, e aí no período do segundo turno aí da aula, nós vamos trabalhar agora em interpretação. A gente começa com o VOS e depois a gente vai, não sei se na mesma aula, a gente vai fazer sobre esse programa, o CityNet Explorer, tá bom? Tá bom. Perfeito. Ok. Beleza. Tá ok, pessoal? Então valeu aí, pessoal. Desculpa aí, mas eu não tive como... Eu sempre, quando acontece isso aí, ele não falta energia durante a chuva. Acabou a chuva, aí falta energia. Esse é um padrão aqui interessante. Tá bom? Tranquilo. Professor, Então, não esquece de marcar a frequência lá. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau. obrigado por me deixar Obrigada. gravando, Até professor, mais. para parar de gravar. Eu acho que... Tchau, eu não tchau. consegui te